Nós vamos ler a nossa lição bíblica, cujo título é Jesus é superior a Josué. Jesus é superior a Josué. O meio de entrar no repouso de Deus. É a lição número 4. Os irmãos que participam conosco pela internet poderão ter acesso à íntegra da nossa lição, clicando no ícone lição bíblica ou escola dominical. No entanto, os textos, tanto da leitura bíblica em classe, como os demais textos, serão apresentados na tela. O texto áureo diz: procuremos, isso está a nosso cargo, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém? A mensagem, ela deve ser recebida, compreendida e entendida e acompanhada de obediência. Obediência. Procuremos, pois, verdade prática. O descanso provido por Josué foi, primeiro, terreno; segundo, temporário; terceiro, incompleto. Assim como qualquer descanso, que uma filosofia, que uma amizade, que um amor, humanamente falando, pode oferecer. É algo terreno, temporário e incompleto. Até o maior amor que se nomina aqui na terra, que é o amor de mãe, ele é terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Glória a Deus. Irmãos, por incrível que pareça, nós já estamos nesse descanso. Se nós compreendêssemos isso na sua plenitude, na sua integralidade, nós não teríamos tantas doenças no estômago, na pele, queda de cabelo, alergias. Mas nesta manhã nós estamos reunidos aqui, você está conosco aí, para que nós tenhamos esta compreensão completa a respeito do descanso provido por Cristo. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ler o texto em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos hoje novamente fazer uma aula de leitura. Suas aulas de leitura, como é que estão indo? Oh, está bem melhor, né? Treinamento. Não é isso? Treinamento. Glória a Deus. Amém. Amém mesmo. Vamos ler todos juntos, irmãos, em voz alta, respeitando vírgulas, ponto e vírgula, respeitando ponto final e ponto. Vamos lá, 1, 2, 3. Temamos, pois, que, porventura, a promessa de entrar no seu repouso pareça que algum de vós fique para trás. Ninguém vai falar misericórdia. Eu não quero ficar para trás. Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da salvação nada lhes aproveitou,
porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Ó Senhor, nós estamos comovidos diante desta palavra. Realmente, todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos, com quem haveremos de tratar. Ajuda-nos, Senhor, nessa nossa peregrinação, a viver, Senhor, uma vida compatível com a tua palavra, trazendo, Senhor, todos os nossos pensamentos, todos os nossos objetivos, desejos, emoções, sentimentos e sensações cativos à obediência da tua palavra. Escreve-a uma vez mais nesta manhã em nossos corações. É o que te pedimos em o santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos queiram, por favor, tomar os vossos lugares. O pastor Marcos estará ministrando. Louvamos ao Senhor, irmãos, por esta manhã, por todos nós que estamos aqui, e você que está aí nos acompanhando. Vai ficar sozinho aí? Louvamos ao Senhor por todos vocês que já nos acompanham pela internet, pela sua vida, pelo carinho para conosco, todos os domingos. Que o Senhor possa abençoar mais uma vez. Estamos na lição de número 4, como disse o nosso pastor. Já estudamos sobre uma salvação grandiosa, a supremacia de Jesus em relação aos anjos, também a supremacia em relação a Moisés. E hoje nós iremos tratar desse assunto tão importante também. Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus, né? Alguém pode dizer, mas será que tem muito a dizer a respeito deste assunto? Temos sim, muito. Amém? Tem muito a dizer.
porque o escritor aos Hebreus, aqui no seu tratado, na sua carta, ele vem trabalhando cada ponto no sentido de levar os cristãos que iam ler esta carta, fazendo assim um paralelo a respeito da velha aliança e da superioridade da nova aliança, trazendo eles assim num patamar muito importante, no sentido deles validar de uma vez por toda aquilo que eles abraçaram a Cristo, né? Mas muito bem, vamos para a nossa introdução. A conquista de Canaã sob a liderança de Josué é retratada pelo autor da carta aos Hebreus como um tipo da Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e a Josué. Mas ao longo da jornada do êxodo, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. O mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes da nova aliança. E pelas mesmas razões, a única forma de voltar para a corrida e completar o percurso, entrando no descanso de Deus, era observando a sua palavra. Queridos, fazendo aqui um elo, fazendo assim um elo com o que nós estamos estudando, eu penso que é de suma importância nós falarmos um pouco de Moisés, porque a lição passada nós abordamos este assunto, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, e agora hoje nós estamos falando a respeito de Josué. É bem possível você que nos acompanha pela internet, ou quem sabe alguém que esteja aqui, Moisés e agora Josué, o que foi que aconteceu, né? Moisés, irmãos, ele teve assim diante do povo de Israel, não foram assim poucos dias, não. Foram 40 anos que ele ficou sob a liderança desse povo, enfrentando dificuldades, problemas e em meio a um deserto de um povo que estava escravo, e de escravo agora eles se tornaram peregrinos em um deserto. E assim, essa peregrinação durou 40 anos, sob a liderança de Moisés. Era um povo que estava acostumado a um sofrimento muito grande, porque lá no Egito, eles passaram, vamos dizer assim, nos últimos anos, momentos difíceis, no sentido de eles não poderem terem filhos, homem, e depois a escravidão, e trabalho pesado. E agora eles largam tudo isso e entram dentro de um deserto, e nesse deserto de uma vida peregrina, sob o comando de Moisés, e armar tenda, desarmar tenda, e deserto, dificuldade, e Deus cuidando. E Moisés era esse grande líder, esse grande legislador, administrador desta casa. E agora, irmãos, chega o momento de Moisés deixar o comando desse grupo enorme, né? A Bíblia fala em 600 mil homens contados, 20 anos para cima, 600 mil homens
Eu até penso como eles fizeram esse censo, porque a dificuldade na época, não é como hoje, você fazer um censo dessa magnitude, mas fizeram. De 20 anos para cima, foram contados. E Moisés deixa, agora é onde ele deixar esse grupo e para estar com o Senhor. E lembrando aos irmãos que Moisés, ele tinha uma família, ele construiu família e ele teve filhos, né? Teve filhos. E imagine só um líder passar a sua sucessão. Se fosse hoje alguém no comando de alguma coisa de uma magnitude como essa, podia pensar assim: vou passar o bastão para o meu filho, né? Êxodo capítulo 18, e versículo 2, fala da família de Moisés. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele enviara, e com seus 2 filhos, das quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então Moisés, ele teve 2 filhos. Ele podia muito bem preparar, ou no sentido de ele saber que qualquer momento ele ia partir, mas deixar ali a sua semente e dar sequência a esse lindo trabalho. Porém, não foi isso que aconteceu. Esses 2 filhos de Moisés, eles aparecem e depois não se acha mais. Mas o que foi que aconteceu foi que no versículo 1 e 2 do livro de Josué, quem foi escolhido para fazer a sucessão foi Josué. E sucedeu depois da morte de Josué, servo do Senhor, e que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa-te este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Depois do versículo 5 vai dizer assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha só, irmãos. Esse aqui é um momento de transição. Esse é um momento que agora eu estou trazendo isso aos irmãos, porque a chamada desse homem foi realmente tremenda. Tremenda. E depois em Josué 3 e 7, Deus novamente vai dizer algo tremendo a Josué. Josué 3 e 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Então é uma chamada, é uma escolha. Por isso que eu disse aos irmãos que Moisés não foi assim um rei, ele não era um monarca, que se ele fosse um monarca, o sucessor seria o seu filho. Não, aqui não foi assim. Foi exatamente a escolha de Deus. Deus escolheu Josué para ser sucessor de Moisés. Eu gostaria, irmãos, que isso também acontecesse aos nossos dias. Como eu gostaria que isto acontecesse. Porque não estou querendo dizer aqui que o filho de alguém não pode suceder. Mas estou aqui a dizer
para suceder alguém, ele precisa preencher os requisitos. Ele precisa preencher. Não é porque é o filho, é um parente, que ele vai agora assumir o comando de alguma coisa. Ele precisa ser a pessoa que Deus realmente está chamando para aquele cargo, para realizar aquele trabalho. Foi o que aconteceu com Josué. Deus escolheu este homem para suceder Moisés. Agora, ele vai exercer uma posição magnífica, porque eles vão sair do deserto, ali às margens do rio Jordão, para adentrar na terra, para este repouso que a nossa lição vai tratar aqui hoje. E que repouso é este? Né? Que repouso é esse? E até a nossa lição também vai falar sobre repouso de Deus, né? Veja aí o versículo 4 da nossa lição. Porque em certo lugar disse assim, do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, né? Aqui essa linguagem repousou Deus não significa dizer que Deus descansa. Isso é muito importante. Deus agora ele foi dormir. Não, Deus não descansa. Não. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Então não existe... Existem certas linguagens, existem certas assim, linguagens, algumas coisas ditas assim, para que nós possamos entender que houve cessou o trabalho de Deus no sentido da criação. Cessou todo aquele trabalho. Né? Então, não significa dizer também que o povo de Deus ia entrar na terra e ia também descansar, não teria trabalho. Este repouso aqui tem uma conotação assim, diferente do que se entende assim a priori, repousar, descansar. Não, pelo contrário, tinha ali muito trabalho a realizar. Muito trabalho. E olha que trabalho, viu, irmãos? Duríssimos, não no sentido de serem escravos, não no sentido deles trabalharem assim nessa magnitude, não, mas eles tinham que imprimir muita força, muito trabalho, para que eles pudessem alcançar os seus objetivos. E o escritor aos Hebreus vai fazer também aqui esse paralelo. Ele já começa no capítulo 4 e versículo 1, dizendo alguma coisa que nós temos que fazer. Veja aí. A primeira palavra do capítulo 4. O que está escrito? O pastor leu o texto áureo aqui, o 4 e 11, diz assim, procuremos. Agora o versículo 1 do capítulo 4 diz, tenhamos. Temamos. Muito obrigado. Temamos. Ou seja, isso está dizendo de atitudes que você deve tomar porque você precisa fazer algo para que você possa atingir os seus objetivos aqui nesta vida. Né? Então, esta carta, irmãos, é um tratado no sentido de que aqueles que iriam ler, e nós que estamos aqui, que nós precisamos, ele em toda... Aliás, se nós voltarmos no capítulo 3, no capítulo 2, nós vamos verificar que o escritor está chamando essa comunidade a trabalhar, a se esforçar, terem atitudes para que eles possam alcançar os resultados. Porque, queridos, vamos entender, a vida espiritual, a nossa caminhada aqui nesta terra, não é quem chega
primeiro. Não é quem vai chegar primeiro. Diferentemente de uma corrida que a gente assim, tem toda a passagem de ano em São Paulo, que a gente que mais a conhece aqui, chama a Corrida de São Silvestre. Né? São Silvestre é muito conhecida por aqui. Agora, se você acompanhar aquela corrida, o destaque está em quem está no primeiro pelotão. Ali ficam as câmeras, ali os holofotes estão voltados para aqueles que estão na frente. Os que estão lá atrás é um grupo de gente que está correndo, mas as câmeras estão em quem está, e aqueles que já são candidatos, já foram ganhar em outros lugares, os holofotes estão voltados para eles. Mas aqui, irmãos, o escritor vai tratar que a chegada, o importante é você permanecer. Não é a velocidade, mas sim a perseverança. Foi o que não aconteceu com aqueles que peregrinaram lá no deserto. Eles não tiveram perseverança. Então, ele disse: procuremos, pois, entrar naquele repouso. Versículo 11 do capítulo 4, que é o nosso texto áureo. Para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. E depois do versículo 1, que eu acabei de citar aqui do capítulo 4, temamos, pois, que porventura, deixada da promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Então, ele está tratando o seguinte: olha, vocês mantenham firme, vocês não fiquem para trás, avancem, vocês precisam chegar. Amém? Mas vamos continuar aqui, senão nós vamos ficar aqui nessa introdução. Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas aos seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué. Tanto aqui como no versículo 6, o autor usa o verbo grego eugelizomai, que significa evangelizar, pregar as boas novas a alguém. É a mesma raiz que dá origem à palavra evangelho. Em segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Muitos crentes do antigo pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. O que se poderia esperar, então, dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não lhe deram crédito? Queridos, isso aqui é algo muito forte, porque o escritor aqui ele está fazendo um paralelo a respeito daqueles que foram... ele usa a palavra boas novas, o evangelho. Essa palavra boas novas, ela vem lá de trás, porque quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, na verdade, ali já era as boas novas. Ali já era, assim, a sombra do evangelho. Quando Deus disse também àquele casal no Éden, que ele ia levantar queria esmagar a cabeça da serpente, e também era uma boa nova, eram as boas novas do evangelho. E aqui também era uma sombra, no sentido de que esse
esse povo, eles foram ensinados, eles foram dado a eles a palavra, eles receberam a lei. Eu estive até pensando, irmãos, em alguém que teve como um líder Moisés. Um líder como Moisés, sob uma liderança de um homem chamado Josué. Ele era praticamente um general de guerra, um comandante, né? Ele se destaca muito logo nos primeiros combates. Nós temos também Caleb, que mostrou também ser uma pessoa diferenciada. Ou seja, tinha ali um comando e tinha também os anciãos, mas a liderança de Moisés sobre este povo e a presença de Deus também ali conduzindo, né, aquela nuvem e Deus falando através de Moisés, eu fiquei a pensar, irmãos, da seguinte forma. Eu não sei se os irmãos já pensaram assim, mas eles tinham de tudo. Já pensaram assim? Eles tinham de tudo, irmãos. Eles tinham uma boa palavra, eles tinham uma ótima... quando se volta à velha aliança, nós estamos falando no maior homem do Velho Testamento. Um homem que ele podia dizer para as pessoas: eu falo com Deus cara a cara. Olha, irmãos, é muito forte. Você ter um líder que você diz: eu falo com Deus cara a cara. E o povo chegou a dizer: Moisés, fala você com Deus. Eles sabiam que Moisés falava com Deus. Que liderança é esta, irmão? Não havia fragilidade na liderança. Que igreja é essa maravilhosa? E este povo fica pelo caminho. Desses 600 mil, entraram quantos? 2. Então, se podemos fazer uma aplicação para hoje, nós podemos dizer o seguinte: não basta você estar na melhor igreja, você ouvir a melhor palavra. Você precisa associar a palavra com a fé. Porque se você tiver somente a palavra e você não tiver atitudes, nada vai aproveitar. Queridos, a atitude sempre fez a diferença. Sempre fez a diferença. Vamos pegar aqui um exemplo de atitudes, de uma atitude de uma pessoa. Quando o povo, irmãos, se aproximou do Rio Jordão, e ali eles se acamparam, o povo que estava dentro da cidade de Jericó, ficaram o quê? Com medo. Ficaram com medo. Eles ficaram assustados, disse: vem vindo um povo aí, que Deus é com eles. Porém, irmãos, as atitudes em relação ao povo foi simplesmente estar com medo. Agora, tinha uma mulher que morava em cima do muro. Essa mulher, chamada Raabe, ela ouviu a palavra, mas ela associou a palavra com o quê? Com a fé. Então, ficar dentro da cidade tremendo de medo, assustado, vai morrer. Não vai acontecer nada de diferente. Vão cair no fio da espada. Mas aquela mulher, é por isso que o nosso escritor aqui, o nosso comentarista, vai falar: olha, vocês precisam associar a palavra com a fé.
Porque quando você associa a palavra com a fé, você vai ter outros resultados na sua vida. Então não basta você ser apenas um ouvinte, você vai precisar receber a palavra e tomar uma atitude, para que você possa colher os resultados. E quando você associa a palavra com a fé, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a influenciar as pessoas. E quem que Raabe influenciou? A sua família. Ela chamou a sua família e disse: olha, vai acontecer aqui um terremoto. Essa cidade vai ser destruída. Este povo que vem vindo aí tem um Deus poderoso. Eu acredito. E eu fiz uma aliança com este povo e nós vamos ser salvos. Amém? A família, irmãos, acatou. Porque aquela mulher falou com autoridade. Ela creu. Ela disse: não, vai acontecer. A cidade ainda não havia sido destruída, mas ela viu pela fé a destruição da cidade. Mesmo a cidade estar bem protegida, mesmo ela estar bem contornada, com muros altos, largos, exército lá dentro, mas ela viu pela fé que aquilo ia acontecer. Então, nós precisamos ter atitudes diferentes. Uma mensagem que conduz à contrição. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos, abertos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor usa o termo clerno, traduzido como duro, endurecido. 4 vezes nesta carta. Esse termo deu origem à palavra portuguesa esclerose, esclerosado. Isto é, endurecido, enrijecido. É a mesma palavra usada por Lucas em Atos 19:9, para dizer que os judeus se mostraram endurecidos e por essa razão rejeitaram a mensagem de Paulo. Aqui, em Hebreus, como em outros lugares do Novo Testamento, é o homem e não Deus que endurece o seu próprio coração. Deus só endurece quem já está anteriormente endurecido. Para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar corações contritos. Queridos, a Bíblia fala a respeito de dureza de coração, ou até mesmo tem essa linguagem lá no Egito, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, que na verdade é como diz aqui o nosso comentarista, não é que Deus endureceu o coração dele no sentido de provocá-lo e levá-lo à destruição. É que o coração de Faraó já era um coração endurecido. Deus apenas manteve o seu coração. Deus não tem nenhum propósito de fazer com que o homem endureça o seu coração para levá-lo à perdição. Deus não tem esse propósito de causar a destruição do homem e da mulher. Pelo contrário, nós precisamos fazer a nossa parte. E aqui, nessa carta, nós já lemos já pelo menos 4 vezes o escritor dizendo: olha, vocês precisam fazer a parte de vocês. Facilita as coisas. Quando vocês ouvirem a palavra, quando vocês lerem esta carta, por favor, não endureça os vossos corações. Às vezes, irmãos, Deus manda uma palavra para nós, nós parece que dizemos assim, não é para mim.
essa aí é para fulano. Não, Deus está falando conosco no sentido de nós melhorarmos as nossas condições e fazer com que nós sejamos mais produtivos, que nós aceleramos mais a nossa vida espiritual, que nós tenhamos melhores resultados. Mas parece que nós armamos o guarda-chuva e dizemos, não, para mim esta palavra não, é para outro. Nossa, mas quanto à exortação, não, queridos, nós precisamos ser mais flexíveis e dizer, Senhor, fala aos nossos corações, no sentido que eu preciso melhorar e fazer com que a palavra de Deus tenha faça algo em minha vida, para que esse fator de influenciar as pessoas também através da minha vida. Jesus proveu um descanso superior ao de Josué, um descanso total. Quando constatamos o capítulo 11 e 23 e o 13 e 1 do livro de Josué, surge uma pergunta: Josué conquistou ou não Canaã? Especialistas em línguas semíticas avaliam que Josué 11 e 23 refere-se a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo peregrino ansiava por vir e chegar o dia de herdar a terra prometida. Nesse sentido, e como era comum à época, o exército de Josué estabeleceu a supremacia militar por sobre toda Canaã, assim que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade e vila, conforme deixa patente Josué 13:1. Logo, os capítulos 11 e 13 não são contraditórios, mas confirmam que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Por outro lado, o que o autor de Hebreus está mostrando é que o descanso provido por Jesus foi completo, total. Nada ficou para ser conquistado. Queridos, o avanço que Josué imprimiu dentro da terra foi algo tremendo. O avanço que ele imprimiu quando ele entrou ali em Jericó e avançou pela terra. Se os irmãos lerem o capítulo de Josué, capítulo 12, versículo de 1 a 5, eu não vou ler, mas os irmãos podem ler depois com mais cuidado. Mas vocês podem prosseguir lendo um pouco mais. Eu trouxe aqui de 1 a 5. Mas é impressionante o domínio que ele teve em terras de reis. E, enfim, que assim foi algo tremendo. Por um líder, pelo que ele tinha, realmente Deus foi com ele. De algo assim, de algo extraordinário. Porém, Josué 13:1 diz assim: e era, porém, Josué já velho e entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, nos percebe que por mais que se fez, por mais que se trabalhou, por mais que eles avançaram, não fizeram de forma completa. Não fizeram de forma completa. Aqui Deus vai dizer do seu estado. Quem sabe Josué olhava para o seu porte físico, ele olhava para as terras que ainda deveriam ter conquistadas. Quem sabe Josué, sabendo de que tudo aquilo ia acontecer, Deus confortou, quem sabe de alguma forma, seu coração, disse: Josué, você já está velho. Já foi. O que dava para ter feito, você fez, mas preciso dizer, ainda faltou muita coisa. Significa dizer, irmãos, que esse descanso que Josué
levou o povo ali na terra não foi perfeito. O descanso foi parcial. E por não ter conquistado toda a terra, teve um agravante. E que agravante, irmãos? E que agravante? Porque a proposta que Deus fez a Josué e a Moisés foi que eles entrassem na terra e dominassem toda a terra, tirassem da terra os inimigos, porque os inimigos que estavam ali, em especial, eles não derrotaram os filisteus permaneceram plantados na terra. Este povo foi o estupim para que os filhos de Israel se contaminassem com os seus deuses, com as suas atitudes, com a forma deles, a vida religiosa dos filisteus e dos demais povos. Foi um grande problema e foi assim, aquela pedra no sapato em todo o tempo dos filhos de Israel na terra. Nós percebemos nos dias de Saul, nos dias de Davi e sucessivamente, os filisteus foi um grande problema para o povo de Deus. Por quê? Porque não destruíram aquilo que devia ser feito. Agora, Josué nós estamos fazendo essa comparação no sentido de que Josué tentou fazer o perfeito, mas não conseguiu. Josué tentou levar o povo para o repouso, também não conseguiu. Agora, o escritor estava dizendo para esse povo, olha, Josué, ele tentou levar, mas ele não conseguiu. Mas está chegando um dia, ele está apontando um dia futuro, que nós teremos o nosso repouso. E esse repouso não será parcial. Este repouso não será incompleto. Este repouso não terá mais filisteus. Este repouso não terá mais gigante Golias. Esse repouso não terá mais as perturbações aqui da terra. Ele está dizendo que esse repouso não é terreno, mas esse repouso é através de Jesus Cristo, e esse repouso é celestial. E nós já estamos vivendo, irmãos, já, em parte, este repouso. Você não sente esse repouso na sua vida? Você não sente já esta brisa, esse contorno? Você já não está avistando Jerusalém, é logo ali? Parece que nós estamos assim, na antessala. O que nos divide da cidade parece que é o Rio Jordão. Ele fala desse outro dia. É impressionante, irmãos, como a Bíblia ela se fecha. Ele fala-se do outro dia. Um descanso real. A redação de Hebreus 4:8 diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. A conquista de Canaã era apenas um tipo da qual a Canaã celestial é o antítipo. Antítipo. Olha essa palavra. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade. Quem proveu, de fato, um descanso para o povo de Deus foi Jesus e não Josué. Por que o escritor estava dizendo isto, irmãos? Porque na mente, assim, na concepção dos judeus, a importância de Josué em fazer essa transição e colocar o povo na terra, a visão dos judeus era a terra, era mostrar que a terra era importante, que eles foram assentados na terra, e que a terra, eles estão na terra porque Josué os colocou na terra. A importância deles estarem na terra está o templo, na terra está ali, eles fazem um sacrifício. Mas o escritor está dizendo, olha, não foi perfeito.
não foi perfeito, foi parcial, foi incompleto. Existe uma Canaã, existe uma terra, existe um lugar melhor. Um descanso eterno. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico. Ele foi também temporário. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 8, 4 e 9. O descanso não é aqui. Embora desfrutemos das bênçãos do reino, era presente, todavia, o futuro aguarda a sua plenitude. A estrada é longa e ninguém pode se deixar fadigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Olha, queridos, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Nós estamos vivendo este momento. É de suma importância, nós que estamos aqui, você que nos acompanha, ter esse momento de reflexão e voltar um pouquinho atrás no tempo e entender que este povo, como disse a vocês no princípio, que eles tiveram um melhor líder, melhor comunidade, receberam a palavra, era um sistema teocrático, Deus falava e Moisés falava aos filhos de Israel e eles ficaram pelo caminho, não entraram na terra. E aqui o comentarista fala assim: procuremos, ou seja, nós precisamos ter atitudes que nos leve a pensar a seguinte: as minhas atitudes estão me levando a esse lugar de repouso? Eu queria trazer aqui um exemplo de um homem, irmãos, que teve todas as possibilidades de fazer um lindo trabalho, porém, ele caiu. Ele caiu. Caiu. No livro de 1 Samuel, capítulo 11, vai falar a respeito de Saul. Ele foi separado para ser o primeiro rei de Israel. Na sua primeira tarefa, de como rei de Israel, ele se mostrou realmente um homem esplêndido. Um líder magnífico. Ele respondeu à altura de um rei. É impressionante, né? Mas eu trouxe aqui no domingo passado a respeito de Judas, né? E hoje eu estou trazendo esse exemplo para os irmãos de Saul, porque no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, vai falar que ele responde com muita prontidão e entra em defesa do povo de Deus. E sitia os amonitas, vence a guerra. Só que, irmãos, sobe na cabeça de Saul o orgulho, a prepotência, a desobediência, a irresponsabilidade com o seu cargo, se afasta de Deus e vai descendo, 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 e por fim, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 5, é o final deste homem.
Sabe por quê? Porque ele não vigiou. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de arma, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu penso que esse domingo é um dia assim de muita reflexão. Nós devemos assim estar pensando e dizendo: Senhor, eu preciso procurar, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar para que eu não possa cair no sentido de ficar para trás. Uma palavra viva. Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouvia as palavras novas da palavra de Deus, mas não lhe deram ouvido. Novamente o povo de Deus estava diante da sua palavra. Essa palavra não foi anunciada por um anjo. Moisés nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus. Jesus, essa palavra não mais se limita à letra, à lei, porque ela é viva. Jesus afirmou que as suas palavras são espírito e vida. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Aleluia! Queridos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu me volto agora àquele discurso que Jesus fez quando ele começou a dizer que as pessoas deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. E ele volta e começa a trazer aquele discurso, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, enfim. Jesus começa a dar um duro discurso, no sentido, e o povo que estava com ele começa a não entender. E depois daquele discurso, a Bíblia diz que muitas pessoas abandonaram Jesus. Foram ficando para trás, foram deixando, foram indo embora. Eles não queriam ouvir um discurso como este. Eles não estavam querendo ouvir aquelas palavras. Não, nós não queremos ouvir isto. Depois Jesus também, irmãos, olhou para os seus discípulos. Parece-me assim, vendo aquela cena, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês também querem ir embora? Vocês também querem acompanhar essa multidão? Querido, a palavra de Deus, ela é viva. Eu vou dizer aos irmãos, Jesus não quer perder nenhum de nós. Não. Jesus não quer perder nenhum de nós. Ele não deseja que nenhum de nós abra essa porta e vá embora. Ele não quer. Ele não quer que você se perca. Quando Jesus faz essa pergunta, vocês também querem ir embora? Não é que Jesus estava mandando eles embora. Pelo contrário, Jesus não quer que ninguém se perca. Aquela palavra de Jesus ainda continua ecoando pela eternidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, irmãos, nós precisamos permitir que a palavra viva molde a nossa vida. Nós precisamos permitir que esta palavra faça uma mudança em nossa vida.
Quando Jesus começa a dizer, o povo começa a ir embora. Jesus pede para os seus discípulos e diz: vocês também querem ir embora? Não. Nós precisamos, irmãos, permitir que esta palavra molde a nossa vida, que ela entre no nosso coração, que às vezes está duro, e que possa fazer todo um trabalho, fazer a cirurgia necessária para que nós possamos realmente ser diferente, porque esta palavra tem poder para isso, para mudar, ela é viva. Na biblioteca você pode ter muitos livros, mas esta palavra aqui, ela não é mais uma, ela é viva. Você pode olhar para ela, ela vai tremer na sua frente, porque ela é viva e eficaz. Ela é diferente. Depois o discípulo disse: Senhor, nós não queremos ir embora. Para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Amém? Oh, aleluia! Só tu tens a palavra de vida eterna. Então esta palavra, ela é viva. Ela pode transformar o coração mais duro. Sim, querido. A paz do Senhor, igreja, o que me chama a atenção em Mateus 11, 28, quando Jesus convida os cansados e oprimidos para que se aproximasse dele, eu acho interessante que o que faz a nossa fé enfraquecer e a incredulidade vir e o desânimo chegar é a opressão. É a opressão. E o que eu entendo nisso é que Jesus está dizendo, antes que o cansaço e a opressão chega e a sua fé enfraqueça e vê a incredulidade e o desânimo faz nos desistir, vende a mim. Verdade. Agora, quantas pessoas que deixam o cansaço, a opressão chegar e desanima? Então, se tem alguém nessa situação, Jesus está convidando, vinde a mim, antes que isso aconteça. Amém? Amém. A palavra de Deus não se constitui de meras argumentações humanas. Não. A palavra de Deus não se baseia em argumentações, em meras filosofias, mas ela atinge o intelecto, ela atinge o coração, o mais íntimo do ser humano. Impressionante, né, irmão? Impressionante. Uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva, ela produz vida. Mas além da vida, ela é eficaz, produz resultados, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O autor mostra que essa palavra é produtiva. O termo enérgico, traduzido como eficaz, é usado na Bíblia para se referir às atividades divinas que produzem resultados. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará com que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviei. Nós temos, irmãos, eu vou avançar aqui, uma palavra penetrante. As minhas horas já estão se avançando. A palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, eficaz e cortante. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito.
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A metáfora usada pelo autor é muito forte e serve para mostrar que a palavra de Deus possui um grande poder de penetração. Ela não vai ficar na superfície, mas ela vai ao centro do ser humano. Os israelitas falharam por não ouvir as palavras de Moisés e Josué, e os cristãos, por outro lado, deveriam ter mais prontidão para responder estas palavras. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Queridos, eu gostaria de, nesta manhã, falar um pouco a respeito deste assunto, porque nós estamos falando a respeito de palavra. E ele faz aqui uma associação com palavra, com uma espada de 2 gumes. Uma espada, irmãos, ela pode ter um gume só. Mas ela pode ter 2 gumes. Ou seja, cortar dos 2 lados. Ela pode ser uma espécie de um facão, né? Prolongada, ter só um gume. Mas aqui o escritor fala que ela é como uma espada de 2 gumes. Ele vai fazer aqui, irmãos, uma analogia, no sentido de que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Depois ele vai falar sobre juntas e medula. Queridos, a espada de 2 gumes, ela é capaz, essa espada aqui de 2 gumes, ela é capaz, porque ela é tão poderosa, que ela atravessa as juntas, ou seja, o nervo, as ligações dos nervos, e ela atravessa esse nervo, essa parte mole. Mas não só ela atravessa essa parte mole, como ela atravessa também o osso. E ela vai, sabe aonde? Lá na medula. Ela vai lá na medula. Medula é a parte sensível do osso, é a parte interna. É o líquido. É ali que se produz a vida do osso, da vida. Se você tirar a medula, vira um esqueleto. Mas se a medula está ali produzindo, tem vida. Mas essa espada, ela atravessa o nervo, ela atravessa o osso e vai lá na medula. Significa dizer que a parte dura, ela consegue penetrar. Não existe, irmãos, um lugar que essa palavra não penetra. Essa espada, ela é tão afiada, ela é tão preparada, que ela entra no nervo, atravessa o osso e vai na medula. Ela vai na parte sensível. Mas depois também ele vai fazer uma associação, dizendo assim, ela é capaz também de penetrar aonde nenhuma filosofia entra. Nenhuma palavra humana consegue chegar. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Que lugar é esse, irmãos? Impenetrável. E quando essa palavra chega ali, irmãos, quem você é? Esta espada, quando chega ali, ela começa a desvendar os mistérios. Começa a fazer um tratado na sua vida. Porque ela vai entre a alma e o espírito. Ou seja,
Você pode estar com os seus sentimentos enrijecidos. Você pode estar... Às vezes a gente vê a história de alguns ateus que tanto falou, mas de repente o ateu está se rendendo a Jesus. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai nesse lugar que ninguém chega. É por isso, irmãos, que quando a palavra está cortando, o crente começa a chorar e a pessoa começa a não estar entendendo o que está acontecendo. É que a espada está na divisão da alma e do espírito. E está dizendo, quem contou para esse pastor a minha vida? As revelações começam a chegar. Os mistérios de Deus começam a ser desvendados. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai se penetrando, desvendando os mistérios e vasculhando os porões do coração do homem. E o homem vai se render, porque ele vai começar a dizer, o que está acontecendo com a minha vida? É que ela está atingindo um lugar inatingível, que somente a palavra de Deus consegue atingir. É isso que o escritor Hebeu está dizendo. O que eu estou passando para vocês é simplesmente algo que não está na esfera humana. Essa palavra vai chegar no lugar aonde homem nenhum consegue chegar. Mas a palavra de Deus chega. Ao ponto de dividir a alma e o espírito. É ali que você consegue saber, irmãos, entender se você nasceu de novo ou não. É ali que os pensamentos, as intenções humanas são implodidos. Que palavra é esta? Que penetra, irmãos. E vai na divisão da alma e do espírito. É a única palavra que pode entrar e mostrar para o homem as verdades. É ali. É ali. Os pensamentos, as suas motivações. Impressionante. Mas vamos para a nossa conclusão, né, irmãos? Essa palavra é penetrante. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é tremenda. Eu gostaria, irmãos, falando desse homem magnífico, já encerrando, Josué. Eu gostaria, porque não sei se vocês sabem, Josué, nós estamos distante dele há aproximadamente 3.500 anos. Imagine só, faz pouco tempo, né? Muito tempo. Eu gostaria... É bem possível que você deve ter recebido uma palavra de Deus na sua vida. Josué, ele é fruto de uma bênção. Josué é fruto de um propósito de Deus. Eu gostaria de terminar essa escola bíblica voltando um pouquinho a respeito, falando desta palavra viva e eficaz. Josué, ele não é Jesus. Embora o seu nome original é Oséias, depois Moisés mudou o seu nome para Josué. As raízes do nome Josué é a mesma de Jesus. É a mesma. Essa palavra, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Ela é poderosa, ela é penetrante. Ela atravessa o tempo. Ela atravessa distância. Ele faz me lembrar das palavras que Jesus disse para aquele nobre, né? Que ele pediu para que Jesus curasse. Depois disse,
eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Ele disse, vai, o teu filho vive. E ele foi. Ele foi, irmãos, porque ele teve que tomar uma atitude. Porque ele estava crendo na fama e dos milagres de Jesus. Agora ele tinha que crer nas palavras de Jesus. Porque há muita gente que está vivendo de fama. Fama não resolve. Agora ele tinha que sair, deixar aquele lugar e crer no que Jesus falou. Vai, o teu filho vive. E ele foi, e quando chegou lá, o seu filho estava vivo. Agora, irmãos, a história de Josué, ela é muito linda, irmãos. Ela é muito linda. Ela é muito linda. A história de Josué, ela é muito linda. Quem sabe, isso vai lhe ajudar bastante. A Bíblia nos fala que José, ele teve 2 filhos. Um se chamava Manassés e outro se chamou Efraim. Quando Jacó foi dar a bênção, ele colocou a mão sobre a cabeça direita, sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda na de Manassés. Mas quando José viu aquela cena, ele disse, não, pela idade do meu pai, ele deve estar equivocado. Ele foi tentar mudar a mão. Jacó disse, não, está certo. Ele deu a bênção sobre Efraim, sobre o menor. E a bênção veio sobre Efraim. E Efraim recebeu a bênção de Jacó. Mas, queridos, parece que as coisas começaram a dar muito errado. Por quê? Porque Efraim, ele veio a construir uma família e ele teve 5 filhos e teve uma filha. E esta família, aparentemente, assim, estava correndo tudo bem, tudo estava dando certo, quando de repente os 2 filhos mais velhos de Efraim entraram numa fazenda e foram roubar gado. Foram roubar gado. E os 2 filhos mais velhos de Efraim foram mortos roubando gado. Isso está registrado no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 a 24. A Bíblia diz que por muitos dias chorou Efraim a morte dos seus 2 filhos. E as pessoas vinham, os parentes vinham consolar Efraim, vinham consolar. E parece que o tempo foi passando, e nada parece que consolava Efraim. E ele teve uma filha, Será, ela edificou 3 cidades, e essas cidades foram fortificadas, mas ele não olhava do crescimento da filha. Para ele o problema era a morte dos seus 2 filhos de forma trágica, porque, pensa bem, irmãos, pensa bem, o avô desses meninos era José, que era governador do Egito, tinha sido governador do Egito. Pensa bem, e a Bíblia diz que José participou desse velório. Participou. Ou seja, uma tragédia na casa de Efraim. Foi muito forte, irmãos, foi muito forte. Porque, pensa bem, irmão, você perder 2 filhos roubando gado. Será que havia necessidade para isso?
Mas e aquela bênção que foi colocada? A mão foi colocada na minha cabeça. Agora, tem coisas, irmãos, que acontecem que parece que você quer procurar uma solução e você não acha. Estou trazendo isso a vocês porque, de repente, você está dizendo assim: eu recebi uma promessa, eu recebi uma bênção, mas olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Eu preciso dizer a você que quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo. Mas e esse cenário? Deixa que Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Sabe o que foi que aconteceu? No meio de toda aquela problemática, Efraim teve mais um filho que chamou ele de Beride. E Berias. Por que ele chamou esse nome de Berias? Porque dizia: a minha casa vai indo mal. A minha casa, as coisas não estão indo bem. Irmãos, veja que tinha passado já um certo tempo. Mas quando ele olhava para Berias, a minha casa está indo mal. É tudo que você não pode dizer: a minha casa está indo mal. Sabe por quê? Porque você tem a bênção de Deus na sua vida. Não é porque aconteceu algo que tudo está perdido. Não, Senhor. Não, nem tudo está perdido. Mas ele colocou o nome do seu filho de Berias, porque ia mal na sua casa. Mas a sua filha Será estava edificando, estava produzindo, mas ele não conseguia enxergar. O que você precisa enxergar nesta manhã é o lado bom que Deus está fazendo. É o lado construtivo que Deus está realizando. Mas, para fechar este assunto, irmãos, e nós concluirmos, é o seguinte: é que as gerações foram se passando, e no mínimo 11 gerações se passaram, e parecia que tudo estava parado. Lá no Egito, vai nascer um moço chamado Josué. Vai nascer um moço na escravidão chamado Josué. E hoje aqui nós estamos falando dele. E fazendo um paralelo com quem? Com Jesus. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Porque se Deus abençoou, Ele realmente abençoou, pode passar o tempo que passar, Deus vai levantar a sua palavra de uma forma poderosa. E não só levantou Josué, mas como levantou também Samuel, que foi o homem que Deus levantou como profeta nesta tribo, para ser o homem que nenhuma das suas palavras caíram por terra. Que nesta manhã, seja o que você possa estar passando, fique certo de uma coisa: Deus está conduzindo a sua vida. Não trate as coisas como que se Deus não está no controle. Continua acreditando em Deus, porque a qualquer momento vai levantar o Josué. Vai levantar um líder tremendo. Vai levantar nesta linhagem da sua vida algo que vai fazer toda a diferença. O que eu posso olhar, irmãos, é que a morte desses dois meninos, o diabo está dizendo: eu vou destruir esta família, eu vou destruir este sonho, eu vou destruir esta bênção, eu vou destruir de uma vez para sempre.
Deus disse: não, está nas minhas mãos. Eu vou ressuscitar este sonho. Eu vou ressuscitar esta linhagem. E foi assim que Deus fez. Amém? Vamos para essa conclusão? Eu trouxe isso aos irmãos, para os irmãos verem que Josué, ele chegou desta forma, de uma bênção de Deus. A palavra-chave dessa lição é o descanso. Todos nós fadigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada na fé. Com os israelitas, o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada, temos como guia não um Moisés ou um Josué, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Queridos, que Deus possa de alguma forma abençoar você, continuar abençoando você. Não desanime não. Não é hora de você baixar as armas. Não é hora. Não é hora de você ficar olhando para as circunstâncias. É bem possível que algo não esteja contente na sua vida por algum motivo. Mas saiba de uma coisa, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. A palavra dele é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes.